Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu pensei que eu não voltaria aqui, sinceramente, mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui. Tentei fugir como Jonas, mas fui pego. Mas eu creio que o assunto que eu vou trazer, eu creio que é da vontade do Senhor. Porque Deus quer edificar a tua igreja, o seu corpo. E através do que eu vou falar, é um início, do que Deus quer fazer no nosso meio. O seminário que tivemos, o seminário da família, a irmã orou sobre as cadeiras que estão vazias aqui, várias cadeiras vazias hoje, e ela disse que essas cadeiras estariam cheias, e eu creio que essas cadeiras estarão cheias, mas para isso, depende de cada um de nós, de cada ser, de cada um de nós aqui, não é só da liderança, não é só dos irmãos de encargos, depende de cada um, porque a igreja é um corpo, somos um só e todos nós somos sacerdotes. O que eu vou falar hoje, o tema é conhecido por todos, Grupos familiares. Quem de nós aqui não vive, grupos familiares? Todos nós vivemos grupos familiares, faz parte do nosso dia a dia, E falar de grupos familiares não teria como eu não tocar no nome de uma pessoa que foi muito importante para que isso acontecesse. Não tem como não lembrar do nosso saudoso irmão Valtir, não é verdade? Irmão Valtir, que sempre trabalhou para que o grupo familiar, os grupos familiares fossem uma realidade em nosso meio. Irmão que tinha estratégia para trabalhar com grupos familiares, para ganhar vidas para Jesus através dos grupos. Então não tem como esquecer do irmão Valtir. E outra pessoa também, o irmão Paul Chu, Derones conhece muito bem, indicado por Derones ao irmão Valtir o livro, irmão Paul Chu, da Coreia do Sul. Irmão que iniciou lá o ministério com 150 pessoas, e depois que grupos familiares foram implantados, chegou a 3.000, 150 mil pessoas. Por quê? Grupos familiares. Hoje, acredito que está cerca de 800 mil pessoas. E eu fico a perguntar, irmãos, essa palavra é para mim, é para cada um de nós, é para que a gente reflita. Vou trazer alguns números, e é para cada um de nós refletir sobre grupos familiares, o que está acontecendo. Eu fico a perguntar o que seria da igreja hoje, se não fosse os grupos familiares. Como é que seria hoje, se não fosse os grupos familiares na igreja? E tudo começou em uma casa, em uma reunião, no caso do Norival Cardoso, em uma casa. E depois, em 1974, começou ali, depois passou a ter 4 grupos familiares, começamos com 4, que foram os grupos Jesus de Nazaré, Horto, Taboazeiro e São Pedro, dados que eu peguei, irmãos. E me parece que nesse período de 1974 a 1986, 12 anos, se eu estiver enganado, você me corrige, pode me corrigir aí. 12 anos de deserto, com 4 grupos familiares. Que o irmão Valtir caiu talvez não estava fazendo da maneira correta. Não é à toa que chegou depois o livro, indicado por Derones, e daí Deus começou a fazer a obra e a igreja começou a crescer, a se multiplicar. Irmãos, hoje nós estamos com cerca de
27 a 28 grupos familiares. Terça-feira eu estava aqui, Ricardo perguntou para Célia Gandini, e eu estava atrás desse número, e Ricardo perguntou para a Célia falou o número máximo que já tivemos de grupos familiares. Ela falou 94, 95, não sei. 94 grupos familiares. Hoje nós temos 27 grupos. O que está acontecendo? É para cada irmão refletir. Eu peguei algumas pastas com a Sueli, aquela listagem de irmão de encargo, 2002, 2004, 2005, 2008, alguns anos assim. 2002 nós tínhamos 58 grupos familiares. Se fosse contar o número de irmãos de encargos, a gente tinha cerca de uns 150 talvez. Se for contar lá, cada grupo tinha 3, 2 irmãos de encargo. Hoje muitos grupos têm um irmão de encargo. No meu grupo, eu estou sozinho, e muitos daqui estão sozinhos também no encargo. Queria falar para os irmãos a importância, a necessidade do grupo familiar para a igreja. Para cada membro do corpo. Eu tiro por mim como experiência, tiro por mim. O que o grupo familiar fez na minha vida? Me converti em 95, 26 de fevereiro de 95. E logo após a minha conversão, eu já estava num grupo familiar. Menos de uma semana depois, eu já estava no grupo familiar de Valparaíso, com o Norival Júnior ali, participando de um grupo familiar. E ali permaneci por 6 meses, e depois comecei a estudar à noite, e tive que sair do grupo. Eu tinha 22 anos, 23 anos, era um jovem, como muitos aqui, alguns aqui, jovem. Mas nem por estar estudando à noite eu deixei de frequentar grupo familiar. Porque naquela época tínhamos os grupos de sábado. E hoje, meus irmãos, não temos nenhum grupo de sábado. Cadê os estudantes? Eu era estudante, saí do grupo de Valparaíso e já estava num grupo de sábado. Está aqui, Edivaldo na minha frente, eu era do grupo dele. Não faltava grupo familiar, era jovem, mas não faltava grupo. O Edivaldo é testemunha, Edivaldo Analito está ali. Rodei essa grande Vitória toda. Rodamos todo. Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra, no grupo de sábado. Não faltava grupo de sábado. Depois também já frequentei grupo de domingo também. Eu já rodei. Sou jovem, mas já rodei. Valparaíso, Grupo Vita, grupo de domingo aqui. Mas estava sempre presente nos grupos. Não tinha desculpa, estava presente. Depois alguns irmãos se converteram em Taquara. Quando eu parei de estudar e fui para o grupo de Taquara 2. Ali eu não era irmão de encargo ainda. Quem era irmão de encargo era Fábio Freire, começou ali como irmão de encargo. E ali Fábio Freire era irmão, eu comecei a ajudar, né? Falei assim, vou ficar aqui ajudando, mas na minha cabeça eu não queria ser irmão de encargo. Eu queria ser irmão de encargo, mexer com isso nada. Falei assim, olhava para mim e não me via como irmão de encargo. Não via condições de ser um irmão de encargo. Não me via. Mas ali ajudando o Fábio Freire, depois ele abandonou o barco, me deixou sozinho. Eu falei, não teve jeito, tive que ficar como irmão de encargo na mar. E ali permaneci como irmão de encargo de Grupo Taquara. Não sei se tem algum taquarense aqui hoje. Só tem eu? Não vieram. E ali eu fiquei como irmão de encargo, sozinho em Taquara por um tempo. E engraçado que dificilmente eu fazia reunião na minha casa. Era de 6 meses, olha lá. Eu rodava aquele bairro todo, em casa, sempre de visitante. Muitas pessoas não estão aqui, mas eu
a palavra foi pregada e muitas pessoas aceitaram a Jesus naquele grupo familiar. Fui até o bairro Taquaraú, entramos em muitas casas, meu irmão, muitas casas. Dei aula de batismo, fizemos casamento, até isso a gente fez. Ali em Taquara. E apesar das minhas dificuldades, talvez de ministrar ou de dar o estudo, de falar, mas Deus me usou de uma maneira diferente ali. Eu trabalhava de 6 às 2 e chegava em casa umas 3 horas. Olha que eu me achava um péssimo irmão de encargo naquela época. E agora eu fico olhando, mas eu era um bom irmão de encargo. Porque eu chegava 3 horas e saía de casa 5 horas. Eu ia na casa de todo mundo antes de chegar na reunião do grupo familiar. Eu visitava. Passava na casa de um, conversava, depois saía daquela casa e ia para outra casa, depois ia para outra, até chegar na casa onde seria o grupo. Enfrentei alguns cachorros. Não era fácil, não. Na casa de um lá, sempre sabia que eu ia chegar lá e ia enfrentar aquele cachorrinho. Chegava lá e estava sempre no corredor lá, comendo, eu passava a pé dele já na minha canela e eu tive que dar uns pulos. Mas eu estava lá. Dei aula de batismo, batizamos alguns irmãos, fizemos alguns apelos, os irmãos aceitaram Jesus. Acredito que, se fosse para fazer uma conta aqui, acho que mais de 15 pessoas aceitaram Jesus em Taquara. Fora a gente, né, que já era eu, Luciano e João Júlio. Então, a gente não pode olhar para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, para tomar a decisão de ser um irmão de encargo. Nós temos que olhar para o Senhor que capacita e que nos dá todas as condições de ser um irmão de encargo. Se Ele me deu essa condição, se eu não queria ser irmão de encargo, imagine estar aqui na frente, né? Como eu falei a primeira vez, eu não imaginaria estar aqui de novo, mas aqui estou. Pelas misericórdias de Deus, que eu tenho certeza que Ele que está aqui me capacitando, o Espírito Santo de Deus aqui está me dando condição de falar para vocês sobre grupos familiares. 2 versículos, irmãos. Quando eu me veio falar de grupo familiar, me veio 2 versículos. Não 2 versículos, mas 2 textos. Mateus 28, 19 a 20. Que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a missão da igreja, meu irmão? Se formos na nossa Bíblia, vai estar lá assim: a grande comissão. É o ID. E a melhor ferramenta para o ID é grupos familiares. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com o ID? Estou dando essa mensagem, falando sobre grupos familiares, para conscientizar todos os membros desta igreja que a multiplicação, ela é fundamental e ela é necessária. Irmão Valdir sempre era muito estratégico, né? Cantava até as musiquinhas, né? Vamos fazer crescer, se multiplicar. 48 grupos familiares. Este é o nosso alvo. Conhece? 48 grupos. A estratégia. O que aconteceu com a estratégia? E os alvos? O seu grupo tem alvo? 26 grupos, meu irmão, 27 grupos.
Queria que toda a igreja, não só os irmãos de encargo, mas que toda a igreja tivesse esse peso no coração da multiplicação, meus irmãos. Se chegamos a 94, por que não chegarmos novamente? Nosso pensamento tem que ser sempre crescer e multiplicar, com qualidade, é claro, mas o cristão tem que pensar sempre na multiplicação, sempre no evangelismo. Essa é a missão da igreja, o ide. Foi o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Acredito que Deus foi muito estratégico, meus irmãos. A perseguição não foi por acaso. Os cristãos foram perseguidos, não foi por acaso. Foi o meio de Deus dispersar a igreja, de sair dos templos e se reunirem nas casas como estratégia para ganhar vidas, para que a igreja crescesse. Estratégia de Deus. Nós estamos esperando o quê? Uma perseguição? Então Deus, creio que foi de Deus a perseguição, e todos ficaram dispersos. Irmãos, a gente sabe que Satanás tem a sua astúcia, né? E ele tentou, né, impedir que a igreja crescesse. Deus permitiu a perseguição, né? E Satanás achando que ia calar o povo de Deus, que a igreja não ia crescer, que a igreja ia ficar estagnada. Só que aí a igreja que mais crescia foi na época da perseguição. Mas aí Satanás teve uma outra estratégia. Ele neutralizou a igreja do Senhor. Aqui fala que por 300 anos Satanás tentou, mas não pôde destruir a igreja, seja por perseguição, por heresias. A igreja continuava a crescer por 300 anos. Mas no estudo que eu fiz, ele conseguiu neutralizar. Sabe como? Deu reconhecimento e sanção para a igreja, depois de 300 anos. Em 300 anos ele conseguiu, perseguiu, fez de tudo. Mas a igreja cresceu. Mas depois ele conseguiu neutralizar, dando sanção e reconhecimento. As reuniões das casas foram removidas. Não se ouvia falar em grupo familiar. Grupo familiar se ouviu falar depois de 1974. Muitos aqui. O Paul Chu, talvez, não sei se é na mesma época, que o grupo familiar, a reunião nas casas voltaram a acontecer. Porque Satanás deu sanção à igreja. Sabe o que aconteceu? A igreja se tornou uma catedral, construção feita por mãos de homens. Com isso muita coisa mudou, a adoração, a liderança, as edificações. Então Satanás removeu no meio da igreja os grupos familiares, reunião nas casas. E agora a igreja passou a ser, entre aspas, uma construção feita por mãos humanas. E um grande golpe de Satanás, ele inspirou o édito dos bispos, dividiu o clero dos laicatos, com isso removeu o ministério do corpo de Cristo. Ou seja, o povo de Deus não mais se tornaria responsáveis uns pelos outros. Então Satanás removeu os grupos familiares. Então as reuniões na casa não aconteciam mais. Só fui ver isso depois de 1974, com o irmão Valdir. E aí a igreja ficou estagnada. Como disse, a adoração mudou, tudo mudou. Agora as quatro paredes
é que manda, é que é a igreja. Vamos chamar as 4 paredes de igreja, né? E aí um pastor é que faz tudo, é que evangeliza, é quem pastoreia. O corpo de Cristo, a igreja, não exerce mais o seu sacerdócio. Mas nós, irmãos, não podemos desanimar. A obra de Deus, nesse tempo, ficou relegada a um grupo de pessoas, chamados ministros da palavra, né? Mas Deus deu essa responsabilidade a todos nós, de cuidarmos uns dos outros. Foi o que eu preguei na última vez que eu estive aqui. E aonde a gente pode desempenhar isso é nos grupos familiares. O cuidar de uns aos outros é no grupo familiar. Amando. Irmãos, parece que eu falei do deserto, né, em 1974, 1986. A igreja viveu um deserto. E eu vejo, se eu perguntar, é claro, os grupos familiares hoje são bênçãos, eu não tenho dúvida não, irmãos, tá? Os grupos são bênçãos. Mas o que me parece é que, não parece, eu tenho certeza que estamos, parece que vivendo um deserto novamente. E se não tomarmos cuidado, daqui a pouco fecha um grupo ali, fecha outro ali, e de 27, daqui a pouco a gente está com 25, 20 grupos. É hora de a gente abrir os nossos olhos, irmãos, em relação aos grupos familiares. Temos que sair desse deserto. Para isso, é necessário que todos nós nos empenhamos, nos dedicamos, para que isso possa acontecer. Não podemos ficar acomodados, meus irmãos. Talvez eu poderia me acomodar de não estar aqui falando isso para vocês, mas me veio um peso no coração. Eu sei que eu fiquei até me questionando: Senhor, eu devo falar de grupos familiares numa reunião geral? Será que é isso? Mas é isso que Deus quer. Deus quer que a sua igreja se multiplique, e não tem outro caminho, é grupos familiares. Precisamos deixar a acomodação. Tem muitos grupos grandes aí que poderia, talvez, para multiplicar, irmão, tem que dividir. Às vezes, para multiplicar, tem que dividir. Irmão Valti disse que um grupo familiar deveria ser composto de 7 a 10 pessoas. Está todo mundo lá, no site da igreja está lá. É só procurar lá. Grupos familiares, você vai ler lá. Irmão Valti diz. Um grupo familiar tem que ter de 7 a 10. E 2 a 3 irmãos de encargo. Conto com toda a igreja, meus irmãos, que isso possa entrar no coração de vocês, para que esse cenário possa mudar de 27 para, não sei o alvo que a gente poderia colocar, mas Deus sabe todas as coisas. Tem mais um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Atos 2, 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens,
e repartiu com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvar. Como é uma reunião de grupo familiar, irmãos? O que eles faziam de casa em casa? Aqui diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É ensino. Nós não aprendemos no grupo familiar através do semanal? Olha o ensino aqui, ó. Toda quinta-feira nós aprendemos. Então eles faziam isso de casa em casa, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, se instruíam através do estudo, e a gente aqui através da palavra de Deus, através do nosso informe eclesia, a gente aprende, é ensino, está na palavra de Deus. O que mais eles faziam, irmãos? Na comunhão e no partir do pão. Então havia também, eles repartiam o pão, a ceia ágape, incluindo a ceia do Senhor, comunhão. Aqui é comunhão, irmãos. Eles também, o grupo familiar proporciona comunhão à igreja. A gente aprende e a gente tem comunhão. E é um método, irmãos, a comunhão é um método de ganhar vidas para Jesus. A unidade é um meio de ganhar vidas para Jesus. E nós temos que tomar cuidado, irmão, com a questão da comunhão. Você pode tanto ganhar vidas, como pode perder. Porque você pode ter algum problema com seu irmão no grupo familiar, algum desentendimento, e esse desentendimento ser motivo de tropeço para um novo irmão, ou para uma família que está chegando. Então a sua comunhão tem que ser da forma de um amor ágape. Você tem que se doar para o seu irmão. Cuidado, irmãos, o seu grupo familiar, com o que você escreve no WhatsApp. A comunhão, ela é essencial para que o grupo cresça. Jesus disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que as pessoas querem ver em nós é a unidade. E o grupo familiar é um meio de expressarmos isso para os demais. Para expressarmos o amor, a comunhão. Vamos tomar cuidado. Porque tem grupos se desfazendo por questão de problemas de comunhão. Pessoas saindo do grupo por problemas de comunhão. Se entenda com seu irmão. Jesus disse, para a gente perdoar 70 vezes 7, aí o irmão errou uma vez só e você já acha que é motivo para você sair do grupo? Para você abandonar o barco? Jesus disse, perdoar 70 vezes 7, agora uma vez só e você já está querendo, não vou perdoar o meu irmão, e vai sair do grupo? E a comunhão? Então no grupo familiar também é lugar de comunhão. O que eles faziam também? Eles oravam e louvavam a Deus. Havia adoração. Não tem adoração no grupo familiar? A gente sempre cantamos aqueles cânticos antigos, né? Não é gostoso? Às vezes sem violão, às vezes não tem violão, mas a gente canta. A gente louva o Senhor no grupos familiares. É bênção, né? Sem violão, sem nada, mas com as nossas vozes, com nossos corações cheios de alegria. Porque é bom, é maravilhoso cantar louvores ao Senhor nos grupos familiares. É uma família realmente, né? Então havia oração. Não tem oração no grupo familiar? Uma vez por mês, não. E grupo pequeno, meu irmão, proporciona isso.
para que todos participem, para que todos orem. Às vezes num grupo grande, talvez muitos irmãos vão ficar sentadinhos ali, não vai ter nem a oportunidade nem de compartilhar e nem de orar, porque o grupo está grande. Mas um grupo pequeno, todo mundo pode participar, todo mundo pode orar. E eles davam testemunho do Senhor, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Evangelização. No grupo familiar também tem evangelismo. É isso que nós estamos precisando, desse último aqui, do evangelismo. De ganharmos vidas para Jesus, para que a igreja cresça, para que a igreja se multiplique, meus irmãos. Quem aqui foi ganho? Vou perguntar aos irmãos. Levante a mão. Quem está aqui por causa do grupo familiar? Levante sua mão. Amém. Para que a igreja cresça, meus irmãos, nós precisamos de trabalhadores. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos de trabalhadores. Como eu disse, eu não queria ser irmão de encargo. No meu coração eu achei que eu não seria irmão de encargo. Mas eu sempre carrego um peso dentro de mim. Eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que trabalhar. Preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, estagnado. Tenho que fazer alguma coisa. A seara é grande. Precisamos de irmãos de encargo. Cantamos um cântico aqui. Às vezes nós cantamos, né, irmãos? E às vezes tem cântico que me pesa o coração. Porque cantando a gente fala tanta coisa para o Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Pode me usar. Eu estou aqui. Faça o que tu queres, mas na hora quando Deus precisa, parece que a gente foge. Mas nós cantamos tudo como se... Tão gostoso, eu estava olhando a ficha de cadastro dos irmãos, umas fotos antigas. Peguei Derone, Júlio, daquela época, Vitor. Que Júlio trocou, né? Tinha cabelo aqui, agora tem aqui. Derone, a mesma coisa, Derone barbudo. Irmãos que perseveraram, né? Perseveraram. Essa época aí foi em 87 que eu vi lá, desde 87, Nanini, foto de Nanini lá. André, algumas pessoas, Célio, cabelo preto, Ricardo, Ricardo Zampanco também estava lá. 87, Andrés, eu vi as fichas lá. E os irmãos estão aqui até hoje, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Nós crescemos, irmãos, eu sei que nós crescemos. Eram 4 grupos de 26, mas podemos crescer mais. Podemos multiplicar mais. A palavra que eu deixo para os irmãos é que todos nós temos a consciência de que precisamos evangelizar e obedecer ao ID do Senhor. A missão que Deus deu é esta: ide, pregai o Evangelho. Essa ficha tem que cair, irmãos. Essa ficha do ID tem que cair.
Não tenho nada contra os eventos, em estarmos aqui aprendendo, recebendo, nos alimentando da palavra do Senhor. Mas não podemos esquecer da missão do ID. Eu queria que os irmãos de encargos viessem aqui à frente. Rogério vai ficar aqui do meu lado. Irmãos preciosos, irmãos de encargo preciosos, que têm se disponibilizado para trabalhar na obra do Senhor, que têm vindo aqui às terças-feiras, se disponibilizando para trabalhar nos grupos familiares. Queria dizer para a igreja aqui, se a gente pensa em multiplicação, se quisermos que a igreja cresça, precisamos de mais trabalhadores para a sua obra. A seara é grande. Creio que aqui no meio, aqui tem muitos irmãos que já foram irmão de encargo e hoje não são mais. Queria que você pensasse, irmãos. Você já foi irmão de encargo. A seara é grande. Tem muitos irmãos que estão sozinhos aqui nos grupos familiares, precisando de ajuda. Como é que eu vou multiplicar um grupo? Como é que eu vou dividir um grupo se eu não tenho trabalhadores para assumir grupos familiares? Eu queria convocar os irmãos corajosos, assim como eu, corajoso de vir aqui na frente, porque tem que ter coragem para estar aqui, e tem que ter coragem para ser irmão de encargo também, meus irmãos, para deixar sua casinha e se disponibilizar para vir aqui na terça-feira. Tem que ter coragem. O que Deus quer de nós, eu ouvi, Jussara falou, Deus usa quem está disponível. Talvez você pensou como eu, mas eu, irmão de encargo? Eu não tenho condições de ser irmão de encargo. O diabo está falando isso para o seu ouvido, meu irmão. É o Senhor quem te capacita, é o Senhor quem te treina. É o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. Quem acrescenta vidas à igreja é o Senhor. Se trabalhar, nós temos que orar mesmo. Senhor, mande almas. Jennifer orou aqui. A nossa oração tem que ser essa. Senhor, manda almas para trabalharmos. Mande almas, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Mas nós temos que estar prontos para trabalhar, para receber essas almas e trabalhar com elas. Nossos grupos têm que estar prontos para receber as vidas. Que essa seja a nossa oração.